Você sabia que existem textos antigos que foram deixados de lado pela história? Textos que por séculos permaneceram escondidos, quase como segredos guardados a 7 chaves? E se eu te dissesse que há livros que falam sobre Jesus, os apóstolos e até revelações secretas que nunca chegaram até nós? Imagine só, mensagens que poderiam mudar completamente a forma como enxergamos a Bíblia. Por que esses textos foram rejeitados? O que há neles que era considerado tão perigoso ou controverso? Seja bem-vindo ao canal Sem Horizontes. Hoje vamos desvendar os segredos dos livros apócrifos e entender por que eles foram excluídos da Bíblia. O que são os livros apócrifos? Os livros apócrifos são como relíquias perdidas no tempo. Textos que nos oferecem um vislumbre de um passado que não vemos em livros de história comuns. A palavra apócrifo, que significa oculto ou escondido, já carrega um ar de mistério por si só. Mas o que exatamente esses textos escondem? E por que eles foram deixados de fora de algo tão importante quanto a Bíblia? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, ao início do cristianismo, quando não havia uma única Bíblia, mas sim uma infinidade de textos circulando entre as primeiras comunidades cristãs. Naquela época, diversos evangelhos, cartas e livros coexistiam, cada um oferecendo perspectivas diferentes sobre Jesus e seus ensinamentos. Alguns deles, como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, se tornaram parte do cânon bíblico. Outros, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas e o Evangelho de Maria Madalena, foram deixados de lado. Mas por quê? O que tornava esses textos tão problemáticos ou inconvenientes para a doutrina oficial da Igreja? Os primeiros séculos do cristianismo foram marcados por intensos debates teológicos. Concílios como o de Niceia, no ano 325, e o de Cartago, em 397, reuniram líderes religiosos para decidir quais textos seriam considerados inspirados por Deus e, portanto, dignos de fazer parte do que conhecemos hoje como a Bíblia. A exclusão dos textos, uma estratégia de poder e controle. Mas será que esses textos foram esquecidos por acaso? Ou será que sua exclusão foi uma decisão deliberada para controlar a narrativa da fé e reforçar a autoridade da Igreja? Estudiosos afirmam que a exclusão dos livros apócrifos da Bíblia não foi um mero acidente, mas sim uma estratégia deliberada da Igreja para controlar a narrativa religiosa e reforçar sua autoridade. Ao limitar os textos considerados sagrados, a Igreja garantiu uma doutrina uniforme, evitando divisões internas e ideais que poderiam enfraquecer seu poder. A exclusão dos textos que contradiziam a visão oficial da Igreja visava manter a estabilidade e a unidade da fé cristã. Além disso, a Igreja usou essa estratégia para consolidar seu controle espiritual e político, assegurando sua posição dominante na sociedade e no poder secular. A decisão de quais textos seriam aceitos não foi apenas teológica, mas também uma forma de garantir a continuidade e a autoridade da Igreja em um contexto político e religioso de transformações. Os livros apócrifos excluídos. Entre os livros apócrifos mais fascinantes está o Livro de Enoque, um texto que descreve anjos caídos, suas interações com os humanos e visões apocalípticas do fim dos tempos. Há também o Evangelho de Tomé, que se diferencia dos evangelhos canônicos por focar mais no autoconhecimento do que em narrativas sobre a vida de Jesus. Esses textos, repletos de mistérios e simbolismos, não só expandem nosso entendimento sobre a espiritualidade antiga, mas também levantam questões profundas sobre o que significa sagrado. Textos como o Evangelho de Judas e o Evangelho de Maria Madalena também foram removidos da Bíblia, pois apresentavam visões incompatíveis com os ensinamentos oficiais da Igreja.
Além disso, muitos desses textos tinham sua autenticidade questionada, pois foram escritos séculos após os eventos que relatam, frequentemente por autores desconhecidos. No caso do Antigo Testamento, os livros apócrifos, como os deuterocanônicos, foram excluídos do cânon protestante porque não faziam parte das escrituras hebraicas adotadas pelo judaísmo. Enquanto isso, a Igreja Católica ainda mantinha estes textos em sua Bíblia. Se você está gostando do vídeo, já aproveite para se inscrever aqui no Sem Horizontes. Deixe seu like, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e venha com a gente explorar ainda mais o que está escondido além dos horizontes. A sobrevivência dos textos. Embora tenham sido excluídos da Bíblia, muitos textos apócrifos sobreviveram ao tempo, graças à preservação em comunidades específicas, como os essênios, que guardaram os manuscritos do Mar Morto, descobertos no final da década de 40. Outros foram cuidadosamente copiados por monges e mantidos em bibliotecas ao redor do mundo. Esses textos, recuperados por meio de avanços arqueológicos e estudos históricos, oferecem perspectivas alternativas sobre a espiritualidade e a vida antiga. Hoje, continuam a ser examinados por teólogos, historiadores e curiosos, lançando luz sobre narrativas que poderiam ter moldado as crenças religiosas de forma diferente. Eles são um testemunho vivo de como as decisões humanas, muitas vezes influenciadas por política e cultura, determinaram o que seria considerado sagrado e digno de ser preservado. E você? Já pensou em como seria a Bíblia se esses textos tivessem sido incluídos? Como isso poderia mudar nossa visão sobre a fé, a história e até mesmo sobre nós mesmos? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber como você enxerga essa questão. Os livros apócrifos são mais do que simples textos rejeitados. Eles são testemunhos de uma época de intensa transformação espiritual e cultural, e seus segredos continuam a nos intrigar e desafiar. E se os horizontes que conhecemos forem apenas o começo, o que mais pode estar escondido além deles? Você já ouviu falar de um homem que teria caminhado entre os anjos e se transformado em um dos seres mais poderosos do céu? Imagine alguém tão puro e sábio que, ao invés de morrer, foi levado diretamente para os céus e transformado em um anjo de imenso poder. Esse homem é Enoque, e o anjo em que ele se tornou, Metatron, uma entidade cercada de mistérios, reverenciada em textos antigos e temida por seu conhecimento e autoridade. Agora, se você acha que já ouviu histórias estranhas sobre anjos, espere até conhecer essa. Segundo o enigmático Livro de Enoque, um texto antigo que ficou de fora das escrituras oficiais, Enoque não apenas caminhou com Deus, mas foi escolhido para um destino inacreditável. Ele presenciou segredos celestiais, recebeu conhecimentos proibidos e, por fim, foi transformado em algo além da compreensão humana. Mas por que essa história foi escondida por tanto tempo? Por que o livro de Enoque foi deixado de fora da Bíblia tradicional? E quem realmente é Metatron? Seria ele um guardião divino ou algo mais enigmático? Prepare-se para mergulhar em uma jornada de mistérios ancestrais, revelações cósmicas e uma transformação que desafia tudo o que você conhece sobre o céu e a terra. Se você acha que já ouviu tudo sobre anjos, este vídeo vai desafiar suas crenças. Antes de ser conhecido como Metatron, Enoque era um simples homem, ou pelo menos é o que parecia à primeira vista. No Antigo Testamento, ele surge discretamente como um descendente de Adão, um homem justo que andou com Deus e de repente desapareceu. Mas será que a história é realmente tão simples? O livro de Enoque revela uma narrativa muito mais profunda. Enoque não era apenas virtuoso, ele era um escolhido. Segundo os relatos, ele foi levado aos céus em espírito, onde testemunhou os segredos do universo, as estrelas, os portais celestiais e as forças que governam o mundo. Imagine a sensação de descobrir as engrenagens ocultas que movem o cosmos. Um ser humano comum,
recebendo conhecimento proibido. E é aqui que surgem as teorias mais conspiratórias. Alguns acreditam que Enoque teria acesso a conhecimentos tão avançados que ultrapassariam até mesmo a compreensão moderna. Tecnologias celestiais, fórmulas de manipulação do espaço-tempo, ou quem sabe, segredos sobre a criação do próprio universo. Há quem diga que essas revelações teriam sido mantidas em segredo por elites ao longo da história, com o objetivo de manter o poder nas mãos de poucos. Esse tema ressoa profundamente conosco. A busca por sabedoria, o desejo de compreender o que está além do visível. Quem nunca se perguntou sobre o sentido da existência? Enoque representa essa jornada, a sede de entender os mistérios da criação e talvez de descobrir verdades que alguns preferem manter escondidas. Aqui é onde a história de Enoque se torna verdadeiramente sagrada. Imagine ser levado à presença do Altíssimo, diante do trono divino, e receber uma missão celestial que vai além de qualquer entendimento humano. Foi exatamente isso que aconteceu, segundo as tradições místicas judaicas. Enoque não apenas subiu aos céus, ele foi transformado de maneira gloriosa. Rebatizado como Metatron, ele se tornou o escriba celestial, o anjo mais próximo de Deus, aquele que registra os decretos divinos e guarda os mistérios do universo. Uma figura majestosa, envolta em fogo puro e luz celestial, com 36 pares de asas que refletem a grandeza do Criador e uma voz que ecoa como um trovão sagrado, ressoando o poder do próprio Deus. Mas por que Enoque? O que o tornou digno de tamanha honra? Alguns estudiosos acreditam que foi sua pureza de coração, sua obediência e sua fé inabalável que o fizeram merecedor de um papel tão sublime. Outros enxergam em Metatron a união perfeita entre o humano e o divino, um sinal claro de que aqueles que seguem o caminho da justiça podem alcançar alturas inimagináveis. Agora, imagine essa cena sagrada. Enoque, envolvido por uma luz divina tão pura que parece abraçá-lo, ascendendo além das estrelas, guiado pelos anjos, enquanto símbolos celestiais, gravados pelo próprio Deus, giram ao seu redor. É o momento em que um servo fiel se transforma em um guardião eterno, um símbolo vivo da misericórdia e do poder de Deus. O livro de Enoque é um dos textos mais misteriosos da antiguidade. Apesar de ter sido excluído das escrituras oficiais, ele permanece como um tesouro escondido para estudiosos e curiosos do mundo espiritual. Nele, são descritas visões celestiais impressionantes, encontros com arcanjos e revelações sobre o destino da humanidade. O livro revela histórias surpreendentes, como a dos vigilantes anjos caídos que desceram à Terra e ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como magia, metalurgia e astrologia. Enoque, escolhido por Deus, foi enviado para alertar esses anjos sobre o julgamento que os aguardava. Sua missão era clara: ser o mensageiro da justiça divina. Mas aqui entra o verdadeiro mistério. Por que um texto tão profundo e revelador teria sido excluído das escrituras oficiais? Alguns acreditam que seu conteúdo era considerado perigoso, pois revelava segredos do céu que poderiam abalar as estruturas do poder religioso e político da época. Outros sugerem que o livro continha verdades tão profundas que apenas poucos estavam preparados para compreendê-las. Enoque, o homem que caminhou entre os homens, tornou-se Metatron, o anjo que escreve os decretos de Deus. Sua jornada nos lembra de que o desconhecido sempre está à espreita e que a busca por conhecimento pode levar a destinos surpreendentes. O legado de Enoque e Metatron ressoa até hoje em diversas tradições místicas, da cabala ao esoterismo moderno. Eles são símbolos de ascensão, transformação e do potencial infinito da alma humana. Será que estamos próximos do fim dos tempos? O apocalipse está chegando? E se a única resposta para reverter isso estiver no cubo de Metatron,
uma misteriosa figura da geometria sagrada, e se uma das figuras geométricas mais enigmáticas da espiritualidade fosse uma peça fundamental nesse quebra-cabeça apocalíptico, prepare-se para uma viagem fascinante pelo mundo místico, onde ciência, religião e simbolismo se entrelaçam, revelando possíveis eventos que podem estar mais próximos do que imaginamos. Você já ouviu falar de Metatron? Segundo antigas tradições, ele é reverenciado como um dos arcanjos mais poderosos e enigmáticos, desempenhando um papel significativo nas tradições judaica e cristã. Ele é descrito em textos judaicos, como o Livro de Enoque, como o escriba celestial responsável por registrar todos os eventos do universo. Metatron é considerado o guardião do conhecimento divino e o mediador entre o Criador e a humanidade. Sua presença está associada à sabedoria, à geometria sagrada e à proteção espiritual. O cubo de Metatron é um símbolo geométrico fascinante, muitas vezes descrito como um mapa da criação divina. Imagine-o como o DNA cósmico que conecta o visível ao invisível, o passado ao futuro, facilitando o entendimento de profecias apocalípticas e os mistérios do universo. Essa estrutura representa a base da criação e a interconexão de toda a existência. De acordo com tradições esotéricas, Metatron é o arcanjo encarregado de registrar tudo o que acontece no universo. Seu cubo é visto como um canal de proteção e equilíbrio, mas também como um mapa para decifrar eventos futuros. Profecias sobre o fim dos tempos aparecem não apenas no Apocalipse bíblico e o calendário maia, mas também em textos menos conhecidos, como os manuscritos do Mar Morto, despertando ainda mais curiosidade sobre os padrões revelados no cubo de Metatron. O que poucos sabem é que o cubo de Metatron contém padrões que, segundo estudiosos do ocultismo, correspondem a ciclos cósmicos e transformações planetárias previstas nessas profecias. Será que esses símbolos realmente antecipam o que está por vir? Fique até o final para descobrir as conexões surpreendentes e como isso pode impactar o futuro da humanidade. O cubo de Metatron tem suas raízes na geometria sagrada, um conceito que, segundo o físico Nassim Haramein, reflete os padrões fundamentais do universo, mostrando como a estrutura cósmica segue princípios matemáticos que aparecem tanto no micro quanto no macrocosmo. Suas formas aparecem em estruturas biológicas, constelações e até no DNA humano. Os 13 círculos do cubo representam os 13 arquétipos universais, enquanto suas linhas formam os 5 sólidos de Platão, associados aos elementos fundamentais: terra, água, fogo, ar e éter. Na tradição judaico-cristã, Metatron é descrito como o escriba celestial, aquele que registra o destino da humanidade. O livro de Enoque menciona que esse arcanjo tem acesso a segredos cósmicos e, segundo interpretações esotéricas, seu cubo contém pistas sobre cataclismos e transformações que antecedem uma nova era. Civilizações antigas também apontaram para ciclos de destruição e renascimento. Os maias previram o fim de um ciclo em 2012, e a astrologia védica fala sobre o Kali Yuga, a era de conflitos. Curiosamente, padrões geométricos similares ao cubo de Metatron aparecem em templos egípcios e gregos. Isso levanta uma questão intrigante. Esses símbolos são mensagens atemporais sobre eventos cíclicos que afetam toda a humanidade? Com os avanços científicos e as mudanças climáticas cada vez mais intensas, o mundo atual parece refletir muitos dos sinais descritos nas profecias. O cubo de Metatron, ao simbolizar a ordem divina em meio ao caos, sugere que grandes transformações não são mera coincidência, mas parte de um ciclo universal. Pesquisadores como Carl Jung e Nassim Haramein destacam a importância da geometria sagrada. Haramein, por exemplo, afirma: a estrutura do espaço-tempo segue padrões geométricos que conectam toda a realidade, o que reforça a relevância do cubo de Metatron nesses estudos
e apontam para a importância da geometria nos processos psíquicos e cósmicos. Estudos demonstram que padrões fractais, similares ao cubo de Metatron, aparecem na dinâmica dos buracos negros e na organização das galáxias. Compreender essas conexões pode nos preparar mental e espiritualmente para possíveis mudanças. A compreensão do cubo de Metatron não se limita ao misticismo. Ele nos ensina sobre equilíbrio, proteção e os ciclos inevitáveis de renovação. Estar consciente desses padrões pode nos ajudar a interpretar eventos globais, compreender a importância do equilíbrio entre progresso e espiritualidade e, quem sabe, antecipar tendências que impactam toda a humanidade. O cubo de Metatron, com sua estrutura geométrica intrigante, revela muito mais do que padrões perfeitos. Ele carrega significados profundos ligados a profecias apocalípticas. Sua simetria representa os elementos fundamentais do universo, enquanto, em diversas culturas, símbolos semelhantes surgem associados a ciclos de destruição e renovação. Independentemente de crenças individuais, a presença recorrente desses padrões sugere que a humanidade compartilha uma sabedoria ancestral sobre o funcionamento do cosmos. O cubo de Metatron não é apenas um símbolo místico, mas uma representação de leis universais que regem nossa existência. Será que estamos vivendo uma fase crítica desse ciclo? Estar atento a esses sinais nos permite refletir sobre nossas escolhas, tanto individuais quanto coletivas, e agir de maneira consciente para construir um futuro mais equilibrado. Desde o início dos tempos, nos contaram que o bem e o mal são forças opostas, inegociáveis, claras como a luz do dia e a escuridão da noite. Mas, e se eu te dissesse que há uma zona cinzenta entre esses extremos? Um território onde anjos desafiaram Deus, não por maldade, mas por ambição, conhecimento, ou talvez por liberdade. Lúcifer, o portador da luz. Samael, o anjo da morte. Belial, o senhor da depravação. Leviatã, a serpente primordial. Nomes sussurrados em grimórios proibidos, mencionados com cautela por aqueles que temem o poder que ainda carregam. Mas quem foram eles de verdade? Foram apenas traidores ou mártires de uma causa que nunca entenderemos por completo? Eles caíram ou foram expulsos? Se tornaram demônios ou algo muito maior? Mais importante ainda, será que eles realmente desapareceram? Ou continuam influenciando o mundo? Nos bastidores, muito além do que podemos imaginar. Poucos temas carregam tanto mistério quanto os anjos caídos. Eles não são apenas símbolos de maldade, mas forças que desafiaram o próprio Deus, moldando mitos, crenças e até a forma como entendemos o bem e o mal. Lúcifer, Samael, Belial e Leviatã não são apenas nomes sussurrados em textos antigos. Eles representam poder, ambição e uma verdade que poucos ousam questionar. Mas quem realmente foram? O que fez deles figuras tão temidas? Desde os primórdios da humanidade, a ideia do bem e do mal tem sido contada em mitos, religiões e lendas. Mas, e se o maior vilão da história não fosse exatamente o que sempre nos disseram? Lúcifer, o anjo que desafiou Deus, é frequentemente descrito como a personificação do mal, o tentador, o inimigo da humanidade. Mas sua história é muito mais complexa do que apenas um anjo rebelde que caiu do céu. Muitos não sabem que seu nome, Lúcifer, significa portador da luz. Ele não nasceu como um ser das trevas, mas sim como um dos mais belos e poderosos anjos do céu. Então, o que levou esse ser celestial a se tornar o príncipe do inferno? O que realmente aconteceu na grande rebelião celestial? E mais importante, Lúcifer foi um traidor ou um libertador? Nos textos antigos, Lúcifer era conhecido como um arcanjo de imensa beleza e poder.
Acredita-se que ele estava entre os primeiros criados por Deus, projetado para ser um ser perfeito. Ele não apenas caminhava ao lado do Criador, mas também possuía um status incomparável entre os anjos. Nos livros de Ezequiel e Isaías, encontramos descrições de um ser celestial coberto de pedras preciosas que brilhava com uma luz própria. Seu papel era liderar os coros angelicais e espalhar a luz divina pelo universo. Seu nome não era apenas um título, mas uma identidade, portador da luz. Mas algo mudou. E foi aí que a tragédia começou. Lúcifer começou a questionar a ordem celestial. Se ele era o mais brilhante dos anjos, por que deveria se curvar? Se ele tinha o livre-arbítrio, por que deveria seguir cegamente as regras impostas pelo Criador? A lenda conta que a grande revolta começou quando Deus revelou seu plano de criar a humanidade. Os anjos eram seres superiores, imortais e feitos de pura energia divina, enquanto os humanos eram fracos, falhos e propensos ao erro. No entanto, Deus ordenou que os anjos servissem e protegessem os humanos. Isso foi uma afronta para Lúcifer. Ele, o mais glorioso entre os anjos, deveria se ajoelhar diante de seres de carne e osso. Ele não aceitou. E não estava sozinho. Lúcifer reuniu um exército de anjos que compartilhavam de sua visão. Alguns textos dizem que 1/3 do céu se voltou contra Deus. A batalha que se seguiu foi catastrófica. O arcanjo Miguel, fiel ao Criador, liderou os exércitos celestiais contra os rebeldes. No final, Lúcifer e seus seguidores foram derrotados e lançados para fora do céu. Mas essa foi realmente uma queda? Ou foi uma libertação? Depois da queda, Lúcifer se tornou o que conhecemos hoje como Satã. Mas aqui está um detalhe curioso. A palavra Satã não significa demônio no sentido tradicional, e sim o adversário. E adversário de quem? De Deus, da humanidade ou do sistema imposto pelo Criador? A partir desse ponto, ele se tornou o grande tentador, mas não um destruidor irracional. Sua missão passou a ser a de testar os humanos, fazê-los questionar sua fé e desafiar suas convicções. O próprio livro de Jó nos mostra um Lúcifer que não age como um demônio caótico, mas como um acusador. Um juiz que coloca a fé de Jó à prova. Mas se toda essa história de Lúcifer não fosse sobre um anjo maligno, mas sobre um ser que ofereceu conhecimento e liberdade, em muitas tradições, Lúcifer é visto não como um vilão, mas como um portador da verdade. O mito de Prometeu, por exemplo, conta a história de um titã que roubou o fogo dos deuses para dar à humanidade. Esse fogo representava a consciência, o pensamento crítico, a capacidade de escolher o próprio destino. O que aconteceu com Prometeu? Foi punido pelos deuses por toda a eternidade. E agora, pense no que Lúcifer fez. Na história do Jardim do Éden, quem ofereceu o fruto do conhecimento ao homem? Quem permitiu que Adão e Eva enxergassem além da inocência imposta? Ter conhecimento é um pecado ou uma bênção proibida? A grande questão é, e se Lúcifer não fosse o destruidor, mas sim aquele que queria libertar a humanidade da ignorância? Ele foi um traidor ou o primeiro revolucionário? Agora, imagine um ser que não apenas cumpre ordens divinas, mas também desafia a moralidade celestial com sua natureza ambígua. Samael não é apenas um anjo caído. Ele é o executor da justiça divina, o anjo da morte, e em algumas tradições, o próprio adversário oculto, diferente de Lúcifer, cuja rebeldia foi aberta e declarada. Samael opera nas sombras, cumprindo um papel fundamental no equilíbrio cósmico. Mas até que ponto um anjo pode se envolver na destruição sem se corromper? Até que ponto a justiça pode se tornar indistinguível da maldade? Esses são os mistérios que envolvem Samael, um ser que caminha na linha tênue entre a obediência e a insubordinação. Samael tem múltiplas interpretações dentro de diferentes tradições religiosas. No judaísmo, ele é visto como o anjo da morte,
aquele que leva as almas dos mortais. Em algumas escrituras místicas, ele é associado à tentação de Eva no Jardim do Éden, tomando a forma da serpente para desafiar a ordem divina. Seu nome significa veneno de Deus ou cegueira de Deus, e isso já diz muito sobre sua função. Um agente da destruição divina que, ao mesmo tempo, é necessário para a manutenção do cosmos. Diferente de outros anjos, Samael não é totalmente rebelde nem totalmente obediente, tornando-se uma figura envolta em mistério. Em algumas tradições cabalísticas, Samael não é um demônio no sentido tradicional. Ele é um anjo que executa julgamentos e, por isso, carrega uma reputação sombria. A tradição judaica ensina que ele é quem corta o fio da vida dos humanos, sendo o portador da foice que separa a alma do corpo. Mas há algo intrigante. Samael não age sozinho. Em algumas histórias, ele precisa do consentimento de Deus para levar uma vida. No entanto, em outras, ele é visto como uma entidade que desafia a ordem divina, tentando se rebelar contra a vontade celestial. Em alguns textos gnósticos, ele é identificado como Demiurgo, um criador imperfeito que acredita ser Deus, o que adiciona uma nova camada de complexidade à sua história. Uma das histórias mais fascinantes ligadas a Samael é sua conexão com Lilith, a primeira mulher de Adão, segundo a tradição judaica. Lilith foi criada antes de Eva e se recusou a se submeter a Adão, fugindo para o deserto. Lá encontrou Samael e juntos se tornaram governantes de um exército de espíritos rebeldes. Muitas tradições veem Samael e Lilith como uma espécie de casal primordial da desobediência, um reflexo do lado oculto e proibido da espiritualidade. A relação entre os dois ilustra uma dualidade fundamental. Enquanto Samael representa o julgamento e a destruição, Lilith simboliza a independência e a recusa em se submeter às regras divinas. Ao longo da história, a humanidade sempre buscou um bode expiatório para suas falhas. Samael se tornou essa figura em muitas tradições, visto como um agente do caos e da morte. No entanto, se analisarmos com mais profundidade, ele não destrói por prazer, mas sim por necessidade. Afinal, sem morte não há renovação, sem destruição não há espaço para a criação. Samael pode não ser um rebelde no sentido clássico, mas sim um executor de uma ordem que a maioria teme reconhecer. A necessidade do fim para que haja um novo começo. No fim das contas, talvez ele não seja um inimigo da humanidade, mas um guardião do equilíbrio cósmico. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Será que o medo que temos de Samael é, na verdade, o medo de aceitar que tudo um dia chegue ao fim? Belial, um nome que ecoa como um sussurro sombrio nos textos antigos, um símbolo de perversidade e traição. Diferente de outros anjos caídos que desafiaram a ordem celestial por orgulho ou conhecimento, Belial representa algo mais profundo: a corrupção, o desprezo pela ordem, a dissolução da moralidade. Ele não era apenas um rebelde, mas sim a própria encarnação do caos e da anarquia. Nos dias de hoje, Belial pode ser visto como um arquétipo do engano, da manipulação e do poder sem restrições. Ele representa o lado mais sombrio da ambição humana, aquele que se vende ao prazer sem limites, que se afasta de qualquer responsabilidade ou propósito. A influência desse espírito pode ser percebida nas estruturas políticas corrompidas, nos líderes inescrupulosos e nas mentiras que sustentam impérios de falsa esperança. Mas quem foi Belial antes de sua queda? Como ele se tornou esse símbolo do abandono moral? Nos escritos judaicos e cristãos primitivos, Belial era um dos primeiros entre os anjos criados. Seu nome, muitas vezes interpretado como sem valor, já indicava um destino marcado pela desobediência. Nos manuscritos do Mar Morto, ele é descrito como o príncipe das trevas,
aquele que desafia a luz e lidera as forças do mal contra os justos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa seu nome para se referir ao próprio Satanás, tornando-o um símbolo do adversário absoluto, diferente de Lúcifer, cuja rebelião foi um ato de desafio intelectual, ou Samael, que representava a punição divina. Belial escolheu um caminho mais sutil e perigoso, a tentação. Ele não se preocupava em desafiar diretamente a divindade, mas sim em corromper tudo aquilo que era considerado sagrado. Os antigos acreditavam que Belial não comandava exércitos como outros anjos caídos, mas sim corrompia reis e sacerdotes, infiltrando-se nos pilares da sociedade e distorcendo suas bases. O livro de Enoque o menciona como um espírito de perversão, e algumas tradições apócrifas acreditam que ele foi responsável por incitar a criação das cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra. Sua influência não vinha de um ataque direto contra o céu, mas de uma lenta erosão da moralidade, uma desconstrução das leis naturais que regem o mundo. Mas aqui está um detalhe assustador sobre Belial. Ele nunca precisou de uma guerra para triunfar. Enquanto Lúcifer caiu por orgulho e Samael se tornou o anjo da morte, Belial encontrou seu caminho para o coração da humanidade sem precisar levantar uma espada. Ele provou que o mal não precisa ser imposto pela força, quando pode ser aceito de bom grado. Esse é o verdadeiro perigo de Belial. Ele não é um tirano visível, mas sim um sussurro no ouvido, uma ideia tentadora, uma promessa de liberdade que no final se transforma em escravidão. E é por isso que sua história continua relevante. Se olharmos ao nosso redor, veremos que Belial não é apenas um mito. Ele vive nas promessas vazias, na corrupção que se esconde atrás de sorrisos, nas decisões que vendem a alma por um pouco mais de poder. Das profundezas obscuras do oceano, emerge uma entidade cuja própria existência desafia a razão humana. Leviatã. Diferente dos outros anjos caídos, ele não é apenas um ser espiritual, mas uma força primordial de destruição. A mitologia e as escrituras descrevem-no como uma criatura colossal, semelhante a um dragão marinho ou serpente cósmica, cujo corpo se estende além da compreensão mortal. A importância de Leviatã transcende a religião. Ele simboliza o caos absoluto, o abismo insondável onde as regras do mundo não se aplicam. Na cultura popular e na filosofia, Leviatã tem sido um símbolo do medo humano perante o desconhecido, seja nas profundezas do oceano ou nas camadas mais sombrias da mente humana. Mas por que essa entidade é tão temida? Qual o seu verdadeiro papel no grande esquema das forças celestiais e demoníacas? Leviatã aparece em diversas tradições religiosas e mitológicas. No judaísmo, ele é descrito no livro de Jó como um monstro marinho aterrorizante, criado por Deus para demonstrar seu poder absoluto. Já no cristianismo medieval, ele passou a ser associado ao próprio Satanás, ou a uma entidade que devoraria as almas dos condenados. Em textos apócrifos e na tradição mística judaica, Leviatã é uma das duas criaturas colossais criadas no início dos tempos, a outra sendo Behemoth. Ambos representariam forças opostas. Enquanto Leviatã governa os mares e simboliza o caos, Behemoth reina sobre a terra e representa a força bruta da natureza. Acredita-se que no fim dos tempos, Deus mataria Leviatã e Behemoth para alimentar os justos na era messiânica, um símbolo do triunfo da ordem sobre o caos. O filósofo Thomas Hobbes, no século XVII, usou Leviatã como metáfora para um governo absoluto, um poder tão imenso e incontrolável que poderia subjugar o caos e manter a ordem social. Essa interpretação revela um paradoxo fascinante. O que antes era visto como uma força destrutiva também pode ser o único meio de conter um mundo em desordem. Na demonologia, Leviatã é considerado um dos príncipes do inferno,
representando a inveja e a tentação. Algumas tradições ocultistas o descrevem como um guardião das águas profundas do inferno, uma criatura cujo rugido ecoa pelos confins do universo, desafiando a própria criação. Em algumas vertentes do satanismo moderno, ele é visto como um símbolo de liberdade, um representante das forças indomáveis que desafiam as amarras da moralidade imposta. O que torna Leviatã particularmente interessante é seu caráter enigmático. Diferente de Lúcifer, que caiu por orgulho, ou Belial, que encarna a corrupção, Leviatã representa algo mais primitivo, o caos puro. Sua presença evoca o medo ancestral do desconhecido, das profundezas do oceano, daquilo que não pode ser compreendido. Ele não é um simples antagonista, mas sim uma manifestação do desequilíbrio cósmico e da necessidade da destruição para a renovação. Por séculos, a humanidade tem temido e reverenciado os nomes de Lúcifer, Samael, Belial e Leviatã, cada um representando uma força primordial, uma peça fundamental na eterna batalha entre ordem e caos. Mas agora, diante de tudo o que foi revelado, surge a pergunta inevitável: e se a história que nos contaram sempre esteve incompleta? Lúcifer, o portador da luz, não foi apenas um rebelde, mas um visionário, aquele que questionou a ordem divina em busca da verdadeira liberdade. Samael, o anjo da morte, não era apenas um destruidor, mas o juiz invisível que assegura que nada dure para sempre. Belial, o senhor da corrupção, não foi apenas um símbolo da decadência, mas o reflexo da hipocrisia da humanidade, mostrando que o poder e a tentação sempre andarão lado a lado. E Leviatã, o monstro das profundezas, não era apenas o caos sem propósito, mas a prova de que, sem a destruição, não pode haver renascimento. Esses 4 nomes não representam apenas anjos caídos, mas aspectos fundamentais da existência. São ecos da dualidade do universo, forças que tanto desafiam quanto moldam o destino da humanidade. O verdadeiro terror não está neles, mas na forma como suas histórias foram distorcidas ao longo dos tempos. E se a queda não foi uma punição, mas uma necessidade? E se, sem esses 4, o equilíbrio jamais pudesse ser mantido? Talvez o maior engano tenha sido acreditar que eles sempre estiveram contra nós. E se, no fim, Lúcifer, Samael, Belial e Leviatã nunca tivessem caído, mas sim descido para cumprir um papel que ninguém mais poderia? Os 4 anjos caídos não são apenas personagens de antigas escrituras. Eles representam forças que moldam o universo, a sociedade e até mesmo o conflito interno de cada ser humano. Orgulho, destruição, corrupção e caos são apenas forças do mal ou partes essenciais do equilíbrio? Talvez a verdadeira questão não seja temê-los, mas compreendê-los. O conhecimento sempre esteve envolto em mistério, e quanto mais olhamos para as sombras da história, mais percebemos que nada é apenas preto ou branco. Agora eu quero saber sua opinião. Qual desses anjos caídos você considera o mais fascinante? O que a história deles nos ensina sobre o universo, a natureza humana e os dilemas que enfrentamos? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você acha. Você já se perguntou: o que aconteceu depois que Lúcifer caiu do céu? A Bíblia diz que ele era um querubim poderoso, o mais belo dos anjos, aquele que caminhava entre as pedras de fogo e tocava a música do céu. Mas, um dia, o orgulho cresceu em seu coração e ele foi lançado como um raio para a terra. Aqui vai a pergunta que quase ninguém faz: quem ficou no lugar dele? O céu perdeu o seu anjo mais brilhante, e no exato momento em que o trono de Lúcifer ficou vazio, alguém precisou ocupá-lo. E é aí que entra uma teoria antiga.
repetida em sussurros entre estudiosos e crentes ao longo dos séculos, uma teoria que diz que Miguel, o arcanjo guerreiro, foi quem substituiu Lúcifer. Mas será? Será que Miguel era apenas um soldado? Ou sempre foi mais do que imaginamos? Neste vídeo, você vai entrar comigo em uma jornada pelos bastidores do céu, onde o bem e o mal se enfrentaram antes mesmo da criação da Terra, e descobrir por que tantos acreditam que Miguel e Lúcifer não eram apenas rivais, mas dois lados de uma mesma moeda. Prepare-se, porque depois disso, talvez você nunca mais veja o céu da mesma forma. Se você gosta de histórias profundas, mistérios divinos e perguntas que ninguém tem coragem de fazer, você está no lugar certo. Fica até o fim, porque o que vou te mostrar não é o que te contaram nas aulas de religião. Imagine um céu perfeito. Um lugar onde tudo funciona em harmonia, onde a luz é plena e os sons ecoam como melodias eternas. Agora, imagine uma ruptura. Lúcifer era mais do que apenas um anjo. Ele era chamado de Filho da Alva, Estrela da Manhã, o mais belo, o mais inteligente, o mais próximo da glória de Deus. Ele não era um soldado. Ele era um príncipe celestial. Mas algo aconteceu. O orgulho cresceu como uma semente escura dentro dele. Ele quis ser como Deus, não apenas servir, mas reinar, e foi expulso. Mas, e o céu? O que acontece quando a principal liderança angélica, aquele que regia a música, a beleza, a ordem, simplesmente desaparece? O que acontece quando o primeiro trono celestial fica vazio? Esse é o problema que muitos ignoram. O céu sofreu uma baixa e alguém teve que ocupar esse espaço. Segundo tradições antigas e alguns textos não canônicos, Lúcifer não era apenas belo. Ele tinha funções importantíssimas no céu. Ele comandava a adoração. Era como um maestro espiritual. Alguns acreditam que seu corpo era como um instrumento musical e que a música que ele emitia era o louvor que subia até o trono de Deus. Agora pensa comigo. Quando alguém tão fundamental é retirado, o sistema precisa de um substituto à altura. Mas quem? Gabriel era o mensageiro. Rafael, o curador. Mas Miguel, Miguel, ele era o guerreiro. Ou será que sempre foi mais do que isso? O nome Miguel não é só um nome. É uma pergunta. Quem como Deus? Mas repare, não é uma afirmação. É um desafio. Quando Lúcifer se rebelou, ele não disse, eu quero sair do céu. Ele disse, subirei acima das estrelas, estabelecerei o meu trono. Foi um ato de orgulho, uma declaração de que ele poderia ser como Deus. E então surge Miguel, não com espadas brilhantes ou trovões, mas com uma pergunta que corta como lâmina. Quem como Deus? Essa pergunta destrói o orgulho. Miguel não precisou dizer mais nada. Mas será que ele já estava lá antes? Ou surgiu justamente para enfrentar Lúcifer? Aqui entra uma parte que muitos consideram controversa, mas fascinante. Alguns estudiosos acreditam que Miguel e Lúcifer não são apenas oponentes. Eles representam dois caminhos, dois arquétipos. Lúcifer, a beleza, o brilho, o carisma, mas com ambição. Miguel, a humildade, o serviço, a justiça, mas com firmeza. É como se, no momento em que Lúcifer caiu, o espírito de Miguel se erguesse, não apenas como um soldado de Deus, mas como o herdeiro legítimo do céu. E sabe o mais curioso? Enquanto Lúcifer era descrito como Estrela da Manhã, em outros textos, Jesus também é chamado assim. Coincidência? Ou há uma conexão ainda mais profunda entre Lúcifer, Miguel e a missão divina? No capítulo 12 do Apocalipse, vemos a grande batalha. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão.
Esse dragão é identificado como a antiga serpente. Lúcifer, o diabo, o adversário. Mas o mais impressionante está na estrutura dessa narrativa. Miguel não aparece tanto nas escrituras, mas quando aparece, é sempre em momentos críticos, sempre como aquele que aparece quando o trono está sendo ameaçado. Ele é o defensor do povo, o guardião das promessas, o restaurador da ordem. Então, o que impede de pensar que ele é o novo ocupante do lugar que Lúcifer perdeu? Agora respira fundo, porque aqui vem o ponto que poucos têm coragem de tocar. Há teólogos que acreditam que Miguel é uma manifestação do próprio Cristo antes da encarnação. Sim, você ouviu certo. Segundo essa linha, Miguel não é apenas um arcanjo, mas um título, uma missão, assim como Cordeiro de Deus ou Filho do Homem, são formas de se referir a Jesus. Miguel seria o nome da função dele como general celeste. Se isso for verdade, então o lugar deixado por Lúcifer não foi preenchido por outro anjo. Foi preenchido por algo infinitamente maior. A glória que Lúcifer tentou tomar foi entregue a quem nunca buscou por vaidade, mas por amor. E aí tudo muda. A batalha no céu deixa de ser só entre dois anjos e passa a ser entre o orgulho de um e a humildade de outro. Entre o desejo de subir e a decisão de descer para salvar. Agora que você já viu todos os fios dessa trama divina, chegamos à pergunta que ecoa entre as estrelas desde o princípio: quem substituiu Lúcifer? A resposta talvez nunca tenha sido um quem, mas um porquê. Lúcifer quis subir. Miguel, ou talvez o próprio Cristo, desceu. Lúcifer tentou conquistar um trono com arrogância. Miguel o conquistou com sacrifício. O céu não precisava de outro anjo brilhante. Precisava de alguém disposto a servir com humildade. A substituição não foi apenas de função, foi de essência. O trono que Lúcifer desejava nunca seria tomado à força. Ele foi entregue, aquele que se fez servo. E esse é o verdadeiro mistério. A guerra no céu não foi apenas entre luz e trevas. Foi entre dois caminhos: o da ambição e o do amor. Miguel, seja como arcanjo ou como manifestação divina, não venceu Lúcifer com espadas flamejantes. Venceu com a pergunta que destrói todo o ego: quem como Deus? Porque no fim, a única resposta possível é o silêncio. Um silêncio cheio de reverência, cheio de glória e cheio de uma lição que ecoa até hoje. Não se trata de subir, mas de estar disposto a descer. O mais curioso de tudo é que essa história não é só sobre Lúcifer, nem apenas sobre Miguel. Ela é sobre escolhas, todos os dias. Aqui mesmo, nesse nosso mundo tão caótico, a mesma batalha acontece. Subir a qualquer custo ou descer por amor. Enquanto uns vivem para brilhar, outros vivem para iluminar. E talvez seja isso que o céu estava tentando nos ensinar desde o princípio: que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir. Não está em ser o primeiro, mas em ser fiel. O trono que Lúcifer perdeu não era só um lugar, era um símbolo. E quem o ocupou não foi alguém que gritou, "Eu posso", mas alguém que sussurrou, "Quem como Deus?". Se isso te fez pensar, me conta nos comentários. Você acredita que Miguel era mesmo Cristo em forma celestial? Ou vê os dois como seres separados nessa história? E mais, se você pudesse fazer uma pergunta ao céu sobre tudo isso, qual seria? Imagine que você vive em uma época muito, muito distante. O céu escurece repentinamente, nuvens carregadas se acumulam no horizonte e então começa a chover. Mas essa não é uma chuva qualquer. É um dilúvio. O chão desaparece sob um oceano crescente.
Cidades inteiras são engolidas, e o mundo que você conhecia é afogado por águas implacáveis. Esse mesmo cenário aparece em histórias de diferentes civilizações, espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Povos que nunca se cruzaram, que viveram em épocas completamente diferentes, contam versões incrivelmente semelhantes dessa mesma história. Mas como isso é possível? Os sumérios falavam de um rei chamado Ziusudra, escolhido pelos deuses para sobreviver ao grande dilúvio. Os gregos narravam a saga de Deucalião, que, junto de sua esposa, construiu uma arca para escapar da destruição. Os hindus têm a lenda de Manu, salvo por um peixe divino. Os maias, os chineses, os nativos norte-americanos. Cada um tem sua própria versão do dilúvio. E claro, temos a história mais famosa de todas: Noé e sua arca, contada na Bíblia. Mas isso nos leva a uma questão intrigante. Será que todas essas histórias são apenas mitos que surgiram de forma independente? Ou elas são evidências de que um evento catastrófico realmente aconteceu e foi testemunhado por diferentes povos ao longo da história? E mais, por que tantas culturas descrevem a fúria das águas como um castigo divino? Qual o verdadeiro significado por trás dessas narrativas? Será que o dilúvio global foi real? Ou estamos lidando com um enigma ainda maior, que envolve a memória coletiva da humanidade? O dilúvio é uma das histórias mais antigas e persistentes da humanidade. Ele aparece em textos religiosos, lendas ancestrais e até mesmo em registros arqueológicos. Mas como tantas culturas diferentes, separadas por milhares de anos e quilômetros de distância, poderiam contar versões tão parecidas desse mesmo evento? Será que essas histórias são apenas mitos que surgiram coincidentemente em diferentes partes do mundo? Ou existe uma base real por trás delas, algo que realmente aconteceu e foi registrado na memória coletiva da humanidade? Vamos analisar relatos de diversas civilizações e compará-los com a famosa história bíblica de Noé. Vamos entender se existe alguma explicação histórica, geológica ou até psicológica para essa repetição do mito ao redor do mundo. E no final, vou trazer uma possibilidade surpreendente, que pode mudar completamente a forma como você vê essa história. Então fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode ser muito mais profundo do que parece. O dilúvio universal é uma das histórias mais repetidas da humanidade. Ele surge em diferentes mitologias e textos religiosos, descrevendo um evento catastrófico, no qual as águas cobrem a terra, destruindo civilizações inteiras e deixando apenas alguns sobreviventes. Seja qual for a resposta, entender essa questão é mais do que apenas explorar mitos antigos. Por quê? Se um grande dilúvio realmente aconteceu, ele pode ter moldado as civilizações de formas que nem imaginamos. E se ele não aconteceu, como explicar essa conexão entre povos que nunca se encontraram? A versão mais conhecida do dilúvio está na Bíblia, no livro de Gênesis. Deus, decepcionado com a corrupção da humanidade, ordena que Noé construa uma arca para salvar sua família e um casal de cada espécie animal. Após 40 dias e 40 noites de chuva, as águas recuam e Noé recomeça a vida na terra. Mas o que pouca gente sabe é que essa história tem um paralelo impressionante em um dos textos mais antigos já descobertos, a Epopeia de Gilgamesh, da antiga Mesopotâmia. Neste relato, temos Utnapishtim, que recebe um aviso dos deuses sobre uma grande inundação. Ele constrói um barco gigantesco e leva consigo animais e sua família. Após o dilúvio, ele solta um pássaro para ver se a terra já estava seca. Parece familiar? Pois é, essa história foi escrita cerca de 1000 anos antes da Bíblia. Agora, isso pode ser apenas uma coincidência. Mas e se eu te disser que esse mesmo padrão se repete em várias outras culturas?
A ideia de uma grande inundação aparece em diversas culturas antigas. Vamos ver alguns exemplos surpreendentes. Na mitologia grega, Deucalião e Pirra foram alertados por Prometeu sobre uma grande inundação enviada pelos deuses. Eles construíram um barco, sobreviveram e repovoaram o mundo, lançando pedras sobre seus ombros, que se transformaram em humanos. Na mitologia hindu, o sábio Manu foi salvo por um peixe divino chamado Matsya, que avisou sobre o dilúvio e o ajudou a construir um barco. Na mitologia maia, segundo os maias, os deuses enviaram uma inundação para destruir uma raça de homens de madeira que não tinham alma. Na China, o lendário imperador Yu teria salvado a civilização ao controlar as águas de uma grande enchente. Os nativos norte-americanos. Muitos povos indígenas contam histórias sobre um dilúvio enviado pelo Grande Espírito para renovar a Terra. Como é possível que todos esses povos tenham criado versões tão parecidas da mesma história? Diante dessas semelhanças, surgem algumas hipóteses. São memórias coletivas de um evento real. Alguns cientistas acreditam que essas histórias podem ser baseadas em um grande evento real. Existem evidências de enchentes gigantescas no passado, como a inundação do Mar Negro há cerca de 7.500 anos, que pode ter inspirado algumas dessas lendas. Um fenômeno universal de enchentes locais. Outra possibilidade é que esses relatos sejam baseados em enchentes regionais. Afinal, muitas civilizações antigas surgiram perto de rios, que frequentemente transbordavam. Se uma enchente fosse grande o suficiente para destruir cidades inteiras, seria fácil interpretar como o fim do mundo. Ou elementos psicológicos e simbólicos, alguns estudiosos sugerem que o dilúvio representa uma metáfora para a renovação, o fim da corrupção e o recomeço da humanidade. Isso explicaria por que a ideia aparece em tantos lugares, independentemente de um evento real. E você sabia que existe uma evidência real e impressionante que pode conectar todas essas histórias? Em 1929, o arqueólogo britânico Leonard Woolley escavou a antiga cidade de Ur, na Mesopotâmia, e encontrou algo inesperado: uma camada espessa de lama e sedimentos que não continha vestígios de vida humana. Isso indicava que, em algum momento do passado, uma enchente gigante cobriu toda a cidade. Quando essa camada foi datada, os cientistas perceberam que ela era antiga o suficiente para estar ligada ao período das primeiras versões da história do dilúvio. Ou seja, pode ser que a origem do mito mesopotâmico de Gilgamesh e, por consequência, do dilúvio bíblico, esteja enraizada em um evento real. Isso indicava que, em algum momento do passado, uma enchente gigante cobriu toda a cidade. Quando essa camada foi datada, os cientistas perceberam que ela era antiga o suficiente para estar ligada ao período das primeiras versões da história do dilúvio. Ou seja, pode ser que a origem do mito mesopotâmico de Gilgamesh e, por consequência, do dilúvio bíblico, esteja enraizada em um evento real. Seria essa a prova definitiva de um dilúvio global? Ou apenas mais um pedaço desse mistério? Então, qual é a verdade por trás do mito do dilúvio? A resposta pode estar em um ponto entre o real e o simbólico. Sim, eventos catastróficos aconteceram no passado. Enchentes gigantes, tsunamis e mudanças climáticas devastaram civilizações inteiras. Essas tragédias foram registradas de diferentes formas, transformando-se em mitos que atravessaram gerações. Mas há algo ainda mais fascinante nisso tudo. O dilúvio não é apenas uma história de destruição. Ele também simboliza renovação, recomeço e transformação. Em todas as versões desse mito, os sobreviventes não apenas escapam da destruição, eles constroem um novo mundo.
Talvez essa seja a grande mensagem que nossos antepassados quiseram nos deixar. O dilúvio pode não ter sido um evento global único, mas sua história continua a nos ensinar algo essencial. Quando tudo parece perdido, sempre há um novo começo. E se tantas civilizações diferentes guardaram essa lição, talvez seja porque, no fundo, essa é uma verdade universal. Quando olhamos para as histórias de dilúvio que atravessam as culturas, algo se torna claro. Elas falam de mais do que apenas uma inundação catastrófica. Elas carregam mensagens profundas sobre renovação, sobrevivência e a resiliência da humanidade diante do caos. Afinal, será que um grande dilúvio global realmente aconteceu? Ou será que essas histórias são apenas uma maneira de explicar o inexplicável? O que sabemos com certeza é que, independentemente da origem real dessas lendas, elas continuam a nos ensinar algo essencial. Há sempre esperança de recomeçar, mesmo após a maior das tragédias. E agora, eu quero saber o que você pensa. Você acredita que o dilúvio foi um evento real ou é só mais um mito criado pelas culturas antigas? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua visão sobre o que essas histórias podem realmente significar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias intrigantes como essa. E claro, compartilhe com seus amigos. Quem sabe eles também ficam curiosos para descobrir o que está por trás de todos esses mitos. Antes de ir, que tal sugerir o tema do próximo vídeo? Tem algum mistério histórico ou enigma que você gostaria de ver desvendado? Deixe sua sugestão nos comentários e quem sabe o próximo vídeo seja sobre a sua ideia. Espero que tenha gostado. Até a próxima!